Novamente, boa noite a todos os irmãos, os convidados, convidadas presentes. Esta é uma reunião aberta da Academia Brasileira Maçônica Virtual de Letras. Nós estamos no nosso segundo ano já, fomos fundados em 21 de abril de 2020. Estamos ajuntando irmãos, amantes do saber, para que possamos fazer um trabalho virtual que deixaremos aí para a maçonaria e para todos os irmãos. E hoje nós teremos aí um momento brilhante com os nossos acadêmicos que se para este momento. Passo a palavra ao nosso mestre de cerimônia, irmão Exaltone, para dar início aos trabalhos. Boa noite a todos. Iniciaremos neste momento os procedimentos de abertura da reunião pública da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras, em alusão ao Dia da Proclamação da República. Solicitamos a atenção dos participantes para as seguintes informações. Os microfones serão silenciados, sendo liberados para uso em momento oportuno. Para tanto, eu peço auxílio do meu irmão José Marcos Teotônio, no controle da organização da sala. Solicitamos aos membros da academia que se revistam de suas estolas e colares, caso lhes seja possível. Pedimos aos participantes que assinem a lista de presença disponível no chat, para registro de sua participação neste histórico evento. Para compor a mesa diretora dos trabalhos, convidamos os seguintes membros. Presidente, Paulo Benevenuti Tupã, cadeira número 1, patrono, Lauro Sodré. Diretor-secretário, Jonilson Silva Bogéia, cadeira número 10, patrono, Castro Alves. Diretor-tesoureiro, Exaltônio da Silva Machado Júnior, cadeira número 4, patrono, Nicolas Lan. Diretor acadêmico, Michael Winetsky, cadeira número 27, patrono, Benjamin Constant. Diretor de comunicação, Amilcar Alabarce Matias, cadeira número 6, patrono, Zé Rodrigues. Diretor de informação e tecnologia, Alexandre Gomes Galindo, cadeira número 7, patrono, Joaquim Nabu. Composta a mesa diretora, registramos e agradecemos a presença de diversas autoridades civis e maçônicas que nos honram abrilhantando esta reunião virtual. Neste momento, será executado o hino. Eu pergunto ao presidente se ele deseja que seja o hino nacional brasileiro ou o hino da proclamação da República. Vamos optar hoje pela proclamação da República, em comemoração ao dia. Seja um palho de luz desdobrado sobre a larga amplidão destes céus, este canto rebelde o passado, bem previndo os mais torpes navios. Seja um hino de glória que fale de esperanças de um novo porvir, com visões de triunfos em vale, e por ele lutando surgir. Liberdade, liberdade.
Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Hoje o rubro lampejo da aurora, mas irmãos não tiranos hostis. Somos todos iguais ao futuro, saberemos unidos levar nosso robusto estandarte que puro, brilhante da pátria lotar. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, lá que usamos tua voz. Se é mistério que de peitos valentes haja sangue em nosso peitão, sangue vivo do herói Tiradentes, batizou este audaz pavilhão. Mensageiros de paz, paz queremos, é de amor, laça, força e poder, mas na guerra os transes supremos, decidemos lutar e vencer. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz. Do Ipiranga é preciso que o brado seja um grito soberbo de fé. O Brasil já surgiu libertado sobre as púrpuras régias de pé. Eia, pois, brasileiros, avante, verdes louros, colhamos loções, seja o nosso país triunfante, livre terra de livres irmãos. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz. Com a palavra, o nosso presidente. Amados irmãos, convidados, mais uma vez, cumprimento a nossa mesa diretora, já nominada pelo nosso mestre de cerimônias, os demais confrades presentes. Dizer a todos que nós somos em número de 34 confrades dessa primeira leva. Temos irmãos ilustres aí de todo o Brasil que compõem essa neoacademia. Apesar de nova, já está com bastante trabalho aí para a gente deixar para a posteridade. Aos nossos irmãos que vieram nos prestigiar e demais convidados, sejam bem-vindos. Neste momento, declaro oficialmente aberta esta reunião pública da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras, em comemoração ao dia da Proclamação da República, 15 de novembro. Neste momento, eu devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônia para que explique a natureza desta academia àqueles que participam de nossos trabalhos pela primeira vez e anuncie a nossa ordem do dia. A Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras é uma organização criada no dia 21, uma organização cultural, criada no dia 21 de abril de 2021. Nas palavras do nosso confrade Alexandre Galindo, que certa vez escreveu, esta academia nasceu como fruto de uma concepção que busca acompanhar com responsabilidade as mudanças que estão ocorrendo em pleno século XXI e que dialogam com as tendências de uma humanidade cujo uso de novas tecnologias de informação e comunicação são irreversíveis e se dinamizam
em uma velocidade sem precedentes na história. Esta academia foi fundada com o propósito de integrar uma rede nacional de escritores maçons voltados para o desenvolvimento da produção literária, tanto no campo maçônico quanto na língua e literatura em geral, trazendo para si o desafio de incorrer e integrar a produção do conhecimento os avanços tecnológicos, como traço central de sua dinâmica e estrutura de funcionamento. Meus irmãos, como dito pelo nosso presidente, a nossa academia conta atualmente com 34 membros efetivos, confrades eleitos, dentre escritores, intelectuais e lideranças da maçonaria brasileira. Neste dia 15 de novembro de 2022, quando a proclamação da República completa 133 anos, teremos como ordem do dia a abordagem do tema Proclamação da República, aspectos históricos e políticos, que ficará a cargo dos confrades Michael Wiletsky e Oduvaldo Álvaro. Senhor presidente, suas ordens foram cumpridas. Neste momento, temos a honra de conceder a palavra aos confrades Michael Wiletsky e Oduvaldo Álvaro, para que usem da palavra conforme programaram para esta noite memorável. E que apresente o tema proposto. Muito obrigado, ilustre presidente Paulo Tupã, demais confrades, em nome do irmão Paulo Tupã, saúdo a todos os presentes e convidados que estão aqui. E de modo diverso daquele que a gente vem tendo nas lives, esta palestra não terá projeção. A segunda parte do Valdo Álvaro, que versa sobre aspectos econômicos, ela vai ter uma bela projeção, como sempre acontece, mas a minha parte aqui é só contar a história a respeito da maçonaria e a proclamação da República. E de modo diferente do que ocorreu na independência do Brasil e na Lei Áurea, que foram processos conduzidos pela... Aqui está dando uma pane no computador, me desculpe. Processos conduzidos com importante participação da maçonaria, a proclamação da República, embora tenha tido a participação de maçons, não foi um evento patrocinado pela ordem, mas por uma reunião de forças vivas, políticas, econômicas e religiosas. Havia irmãos de ambos os lados, irmãos republicanos e irmãos monarquistas, ricos e nobres, opondo-se às ideias republicanas. Mas talvez a principal razão para deflagrar o movimento tenha sido a bela senhora Maria Adelaide de Andrade Neves Meireles, a linda filha do Barão de Triunfo, e por quem Deodoro da Fonseca havia se apaixonado quando comandava a tropa no Rio Grande do Sul, embora fosse casado. A viúva Maria Adelaide preferiu ficar com o político gaúcho Gaspar Silveira Martins. Isso criou uma inimizade feroz e permanente entre ambos, que seria cristalizada na proclamação da República. Não foi a primeira, nem será a última vez que o amor por uma mulher decidiu o destino de uma nação. Os ideais republicanos vicejavam na Europa pelo menos um século e eram trazidos pelos brasileiros que estudavam em Portugal, na França e na Inglaterra. Com a finalidade de lutar pela independência, Loja Comércio e Arte se dividiu em três. Em julho de 1922, criou o Grande Oriente Brasílico, a primeira obediência maçônica. Com o retorno de Dom Pedro I a Portugal, a luta da maçonaria passou a ser a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, para evitar o caos político da nação, que poderia resultar da formação de muitos estados independentes, como aconteceu em toda a América Latina. Mas, a partir da consolidação da monarquia, se estabeleceram duas correntes políticas, conservadores e liberais, monarquistas e republicanos, e em ambas atuavam ilustres maçons. Eclodiam movimentos separatistas por todo o país, fundamentados em ideias republicanas. O governo imperial combatia esses movimentos, muitos deles organizados por maçons, e também combatidos por maçons. Assim foi com a Guerra dos Mascates em 1710, com a Inconfidência Mineira em 1788, com a Revolução Pernambucana em 1817, com a Confederação do Equador em 1824, com a Sabinada em 1837, Revolução Farroupilha de 1835, liderada pelos maçons Bento Gonçalves
e Davi Canabarro. Em 1842, o maçom Caxias combateria também maçom Padre Diogo Antônio Feijó, que liderava a Revolução em São Paulo, apesar de ter sido regente de Dom Pedro II. 3 eventos, no entanto, entre muitos outros, esses 3 foram os principais para a queda do Império: a Guerra do Paraguai e a Revolta dos Militares, a questão religiosa e a abolição da escravatura. A Revolta dos Militares. Em 1870, a Tríplice Aliança vencia a Guerra do Paraguai, que matou cerca de 480 mil pessoas, sendo mais de 300 mil paraguaios. Dizimou a população masculina no Paraguai. O exército vitorioso retornou com grande força política, mas foi calado pela aristocracia imperial. O imperador proibiu a manifestação pública das opiniões dos militares. A punição do tenente-coronel Sena Madureira, que era amigo do imperador, por ter discutido com o ministro da Guerra, que era um civil, criou uma corrente de protestos nas Forças Armadas e levantou a questão militar, que acabou incluindo a reivindicação por melhores salários e equipamentos mais modernos, e o ideário positivista, que levava à reivindicação de um Estado laico republicano, de escolha de um governante que conduzisse o país atendendo às reivindicações populares. Na escola militar, o tenente-professor, tenente-coronel Benjamin Constant, patrão da cadeira da academia, maçom e positivista, que era adorado pelos oficiais mais jovens, incutia as ideias republicanas na oficialidade. A questão religiosa. Também na década de 1870, fim da Guerra do Paraguai, com o exército lutando por uma fatia de poder, outra grave crise afeta o Império. Foi o enfrentamento entre a Igreja Católica e a maçonaria, que acabou se tornando uma questão política e uma queda de braços entre imperador e igreja. Na época, associações civis ou religiosas eram autorizadas e regidas pelo governo. 2 bispos ultraconservadores, Dom Vital de Oliveira de Olinda e Dom Macedo Costa do Pará, interditavam irmandades que funcionavam legalmente porque estas tinham membros maçons. Os 2 grandes orientes na época se uniram contra a ação da igreja, e seus grão-mestres, Visconde do Rio Branco e Saldanha Marinho, protestaram publicamente também no Legislativo, onde os maçons tinham forte presença. O imperador se sentiu afrontado com a atitude dos religiosos, que desrespeitavam a Constituição e que desafiavam sua autoridade. Mandou que levantasse os interditos. Ao se negarem a fazê-lo, os bispos foram presos e condenados a trabalhos forçados. Embora até aquele momento a Igreja Conservadora fosse um dos esteios do Império, responsável por grande parte das instituições de educação e saúde, a crise tomou grandes proporções e Dom Pedro II teve comprometido o apoio que as autoridades religiosas lhe proporcionavam. Dom Pedro II não era maçom e não tinha simpatia especial pela ordem, mas no governo havia maçons em altos cargos que devem tê-lo aconselhado nessa atitude. Ao confrontar a Igreja e perder o seu apoio, o Império enfraqueceu ainda mais. A abolição da escravatura. Na mesma época, uma outra questão estava sendo discutida nas lojas maçônicas e nas reuniões políticas: o fim da escravidão. Na maçonaria, o ideal da abolição caminhava ao lado da campanha republicana, conduzida por uma geração de jovens e brilhantes maçons e intelectuais, como José do Patrocínio, Saldanha Marinho, Quintino Bocaiúva, Luiz Gama, Castro Alves e outros, sem títulos de nobreza, mas com grande prestígio popular. A maçonaria defendia nas lojas as leis anti-escravistas, como a Lei do Ventre Livre de 1871, a dos Sexagenários de 1885 e, finalmente, a Lei Áurea de 1888, cujo texto foi redigido por José do Patrocínio e assinado pela Princesa Isabel. Diversas lojas, como a Vigilância e Fé de São Borja, no Rio Grande do Sul, as lojas de Independência e Regeneração Terceira, ambas de Campinas, aprovaram e difundiram um manifesto contrário ao Terceiro Reinado e a favor da abolição. Outras lojas, como a Perseverança Terceira em Sorocaba, realizavam coletas para adquirir cartas de alforria para os escravos. Em 1870, Joaquim Saldanha Marinho e Quintino Bocaiúva fundaram o Partido Republicano, publicaram o Manifesto Republicano, que criticava a centralização do poder na monarquia, exigia um modelo federalista no Brasil, com autonomia às províncias.
responsabilizava a monarquia pelos problemas do país, indicava a República como uma solução. Bocaiúva era editor do jornal A República e realizava reuniões cujo tema era a derrubada do Império. 3 anos depois, na cidade paulista de Itu, a maçonaria iria realizar a Convenção Republicana. A rica elite econômica, os abastados fazendeiros de São Paulo e Minas, se opunham à libertação dos escravos, cuja mão de obra era a razão de sua fortuna, e tinham interesse na manutenção do estado de coisas, como era com a monarquia. Entre eles também havia maçons, mas os interesses econômicos se sobrepunham ao ideário maçônico. Esses membros da elite e da nobreza participavam do Partido Conservador, monarquista, e combatiam com ferocidade as ideias liberais. Em 1882, a maçonaria estava novamente agrupada em uma única obediência, o Grande Oriente. Embora seu grão-mestre Vieira da Silva fosse um monarquista e leal ao imperador, o assunto proclamação da República fervilhava nas lojas. No dia 10 de novembro de 1889, Benjamin Constant, que já havia convertido a maior parte da oficialidade jovem do Exército para a causa republicana e positivista, convoca para uma reunião na sua casa aos irmãos Campos Sales, Prudente de Moraes, Silva Jardim, Rangel Pestana, Francisco Glicério, o Baldino do Amaral, Aristides Lobo e Bernardino de Campos. Nessa reunião, decidem a queda do Império. Deodoro foi informado de que a intenção da reunião era apenas a derrubada do gabinete chefiado pelo primeiro-ministro Visconde de Ouro Preto. Sem a ação da tropa, isso não seria possível. Benjamin Constant, designado para convencer Deodoro da Fonseca, a mais alta patente militar do Império, a liderar o movimento. Missão muito difícil, porque Deodoro era amigo leal e afeiçoado do imperador. No dia 14 de novembro, o Major Solon Ribeiro espalha a mentira de que tropas do governo haviam prendido Deodoro e Benjamin Constant. Criou-se imensa revolta entre os militares. Sob argumento levado pelo Major Solon, outra mentira. Mas, irmãos, não foi a primeira nem será a última vez que a mentira muda o rumo da política, nós sabemos disso. Mas sob o argumento de que o imperador ia nomear para o cargo de primeiro-ministro a Silveira Martins, o seu amigo pessoal e político, antigo rival no amor da gentil senhora Maria Adelaide, Deodoro, revoltado, sob a liderança do movimento, em 15 de novembro, se põe à frente da tropa, prende o Visconde de Ouro Preto e dissolve o ministério. Dá vivas a Dom Pedro II e volta para casa, de onde havia saído da cama adoentado, para o campo de Santana. Floriano Peixoto, Marechal de Ferro, recebe ordem para enfrentar a rebelião, mas dotado de gênio fortíssimo, e embora desafeto pessoal do Deodoro, entende a gravidade do momento, recusa-se a cumprir a ordem, abre os portões para que suas tropas confraternizem com as que estão lá em frente ao campo de Santana e assina um documento extinguindo a monarquia e proclamando a república. Mas a reunião das tropas no quartel-general de Campo de Santana não formalizou a república. Isso veio acontecer numa reunião extraordinária convocada às pressas na Câmara Municipal, quando o vereador José do Patrocínio leu o documento da proclamação da república e o povo nas imediações passava a comemorar cantando nas ruas o hino francês a Marselhesa. No mesmo dia 15 do 11, o editorial da Gazeta da Tarde publicava: a partir de hoje, 15 de novembro de 1889, o Brasil entra em nova fase, pois pode-se considerar fim da monarquia, passando a regime francamente democrático, com todas as consequências da liberdade. No palácio, o conde Deu, genro do imperador e militar de carreira, engenheiro André Rebouças, tentaram convencer Dom Pedro a autorizar o movimento de resistência, que talvez tivesse êxito, uma vez que o mandatário era idolatrado pelo povo. 92% da população apoiava a monarquia na época, mas custaria muito sangue derramado. Seu sentimento era que não valia a pena o sacrifício de tantas pessoas. Idoso, doente ao quebrado, assim como sua esposa, que veio a falecer decorrido um mês, e recebendo a notícia em casa, Dom Pedro II redige uma resposta. À vista da representação escrita que me foi entregue hoje, às 3 horas da tarde, resolvo, cedendo ao império das circunstâncias, partir com toda a minha família para a Europa, deixando esta pátria de nós tão estremecida, a qual me esforcei para dar constantes testemunhos de entranhado amor e dedicação. Durante mais de meio século em que desempenhei o cargo de chefe de Estado, ausentando-me, pois, com todas as pessoas de minha família, conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo os mais ardentes votos por sua grandeza e prosperidade.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1889. Dom Pedro de Alcântara. Estava proclamada a República, e o maior, mais admirado e mais culto estadista que o Brasil já conheceu foi exilado para morrer de pneumonia no modesto quarto de hotel de 3 estrelas em Paris, na madrugada de 5 de dezembro de 1891. As contas do hotel eram pagas pelo Barão de Loreto, porque após meio século de reinado, Dom Pedro jamais aceitou qualquer aumento de dotação e não acumulou nenhuma riqueza ou patrimônio. Ao se preparar o corpo para o enterro, foi encontrado um saquinho de terra com um recado de próprio punho do imperador. É a terra do meu país. Desejo que seja aposta no meu caixão, se eu morrer fora de minha pátria. Embora a família desejasse um funeral simples, o governo francês ofereceu um funeral de Estado. Foi uma das maiores cerimônias da história francesa. Estima-se que mais de 500 mil de pessoas tenham assistido o féretro, enfrentando chuva e um frio glacial. Milhares de personalidades de realeza, da política, representantes de governos, intelectuais e artistas, luminares da ciência e da cultura, como Freud, Edison, Graham Bell, Pasteur e Nietzsche, prestaram as últimas homenagens a um dos mais notáveis homens públicos do mundo, deixando aos brasileiros a memória de mais de meio século de governo, quando o Brasil foi um dos países mais respeitados e admirados do planeta. No dia seguinte, o povo acordava atordoado, sem entender o que acontecia, o som de desfiles militares e de uma feroz ditadura, com muitos intelectuais e políticos exilados para a África e a Amazônia, e feroz censura, fechamento dos principais jornais, além da suspensão dos apoios sociais aos negros recém-libertos da escravidão. Tinha início a República Brasileira. Doravante, conheceremos como era a economia e a política na palavra do mestre Duvaldo Álvaro, como era a economia do Brasil na transição do regime. Muito obrigado por terem me ouvido, pela atenção. Foi um grato prazer poder compartilhar essa história com os confrades e demais convidados. Ok. Bom, eu vou iniciar minha apresentação. Eu fiquei encarregado de falar a respeito da parte do que aconteceu no Segundo Império em termos econômicos. Para a gente poder entender a economia do Segundo Império, nós vamos precisar percorrer rapidamente os ciclos econômicos no Brasil, que deu início com o ciclo do pau-brasil praticamente de 1500 a 1530 a 1550. Logo após esse ciclo, nós tivemos o ciclo da cana-de-açúcar, que terminou praticamente com a expulsão dos holandeses em 1654. Depois disso, nós temos o ciclo do ouro, que percorreu o período de século XVII até o fim do século XVIII, e como episódios desse ciclo do ouro, nós tivemos a Inconfidência de Minas Gerais e o ciclo do ouro branco, que, na verdade, era o ciclo do algodão. Depois disso, durante o período do Segundo Império, propriamente dito, nós vamos ter o ciclo da borracha e o ciclo do café, além da figura de uma importantíssima de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que é chamada Era Mauá, para explicar essa economia do Império. Então, ela é todinha voltada para a exportação de matérias-primas, a exemplo do que é hoje também, nós somos grandes exportadores de minérios e de produtos agropecuários. Naquela época, exceto o açúcar, que era um derivado industrial da gramínea de cana, o resto tudo era um produto, eram praticamente matérias-primas que a gente exportava. Na primeira metade do século XIX, o Estado Imperial investiu demais na melhoria de estradas e implantação das ferrovias, muito graças ao empreendedorismo de Mauá. A transformação, então, de uma economia escravocrata e colonial para uma economia moderna e capitalista foi o grande desafio que eles tiveram para poder modernizar o Estado durante o período do Império. As importações tinham um peso muito grande, principalmente concentradas na Inglaterra. Então, a gente trazia muito carvão, maquinaria, cimento, ferramentas, artigos de ferro, que chegaram a representar 28% das importações brasileiras. E a taxa de crescimento do comércio exterior durante esse período, durante quase 47 anos, foi de 3,88%. Além disso, alguns outros números da economia do Segundo Império
são o seguinte: quando, em 1820, a renda per capita no Brasil, medida a dólares de 1990, era de 646 dólares. E quando terminou o Império, lá no fim do Império, era de 789. Isso dá uma taxa de crescimento de 0,2% entre 1820 e 0,3% entre 1870 e 1913. O PIB, que era de 550 mil contos de réis em 1840, atingiu o valor de 500 mil contos de réis. Isso dá, em termos nominais, um crescimento de 4,81. É o maior período de crescimento de toda a história do Brasil, é justamente no Segundo Império. Então, no final da monarquia, o Brasil era um país próspero e respeitado, do jeito que o Vinétic acabou terminando o seu trabalho. Bom, eu vou falar algumas curiosidades sobre alguns ciclos. O ciclo da cana-de-açúcar, praticamente que acabou com a expulsão dos holandeses. Os holandeses tinham vindo com o Maurício de Nassau e tinham se instalado no Nordeste, né? Recife tinha mais mesquita do que qualquer outra cidade da América Latina. Mas mesquita não, sinagogas, do que qualquer outra cidade da América Latina. E toda a produção de cana-de-açúcar dos portugueses tinha sido financiado pelos ricos capitalistas holandeses que tinham vindo com Nassau, né? Como o açúcar caiu demais no mercado internacional, eles se viram endividados e não tinham como pagar as suas dívidas para os holandeses. Então, qual é a solução? Guerra aos holandeses, morte aos holandeses. Aí os holandeses, que tinham um belo de um capital, constituíram uma armada e subiram em direção ao norte, encontrando uma ilha na parte de cima, foram costeando toda a América do Sul, América do Norte, e acabaram encontrando uma ilha que eles colocaram o nome de Nova Amsterdã, e depois eles trocaram o nome para Nova York. Então, vocês veem que todo o financiamento da expansão econômica do oeste americano estava aqui na América, no Nordeste, e praticamente nas mãos dos holandeses, que foram para lá e ajudaram a fundar a cidade de Nova York. Essa é uma curiosidade do ciclo da cana-de-açúcar. Aí nós vamos entrar numa outra curiosidade do ciclo do ouro. Vocês lembram que o ciclo do ouro é um pouquinho antes de acontecer os impérios do Brasil, né? Na verdade, o ciclo do ouro ainda se refere ao período que D. João VI e a família real vieram para o Brasil. Então, a Estrada do Ouro, que vinha de Minas, passando por Paraty, desembocando no Rio de Janeiro, quando eles chegaram no Rio de Janeiro, toda a cidade do Rio de Janeiro era dominada por traficantes de ouro. E esses traficantes de ouro eram bolivianos. Tanto que a santa Nossa Senhora de Copacabana é uma santa de Cochabamba, na Bolívia. E era muito frequentada por todos os bolivianos que aqui estavam. Essa informação eu obtive com um economista chamado Carlos Lessa, numa palestra no Rio de Janeiro, que estavam tentando resolver o problema de todo o fato do Rio de Janeiro, logo depois do Brizola, estar tão entregue às mãos dos traficantes lá, né? E ele dizia o seguinte: não dá para a gente resolver isso, porque o Rio de Janeiro ele é podre na sua origem. Isso palavras do Carlos Lessa, né? Porque quando o D. João VI veio, ele já encontrou uma situação dessa todo na mão desses traficantes bolivianos. Tanto que ele negociou, ele era um hábil negociador, né? E ele negociou com esse chefe dos traficantes, ele ficar com a Quinta da Boa Vista, que depois acabou se transformando na casa da família real, né? Então, são duas curiosidades, tanto do ciclo da cana-de-açúcar como do ciclo de ouro, que convém destacar. Aí nós vamos entrar num período que já se refere justamente ao Segundo Império, que é o ciclo da borracha, em 1860 a 1930. Tanto que alguns historiadores dividem em duas etapas. Um que vai de 1879 até 1912 e outro que vai
durante o período da guerra, 1942 e 45, que tinha uma grande demanda de borracha para produzir veículos militares, né? E toda a questão da produção da borracha tinha como objetivo o mercado exterior. E esse ciclo da borracha foi abalado porque um botânico inglês que esteve aqui no Brasil, ele acabou roubando as mudas de borracha e acabou levando para a Ásia, principalmente a Malásia, e isso fez com que o Brasil passasse a ter uma concorrência muito brutal da Ásia, e aí não conseguiram se manter nesse ciclo da borracha. Bom, resumidamente, a economia do Segundo Império se referiu à economia cafeeira, no Vale do Paraíba, em São Paulo, no Oeste Paulista e Zona da Mata. Vocês veem que o Vinetsky que explicou a Convenção de Itu, que praticamente era feita aqui em São Paulo com os barões do café, alguns barões de Minas também. Foi onde eles fizeram todo o esquema de um conchavo político no sentido de promover o fim da monarquia e implantar um sistema republicano. Eles já tinham sido muito abalados com praticamente a lei Eusébio de Queiroz, que em 1850 acabou com o tráfico negreiro. Mas a figura de destaque durante esse período da economia do Império é exatamente o Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Tanto que é chamada, se qualquer livro de história econômica desse período, você vai ver o destaque que é dado à Era Mauá. Nesse período dele, a riqueza do Brasil multiplicou por 4, e principalmente os investimentos na área de ferrovias e de desenvolvimento. Ele era tão poderoso que a Inglaterra só emprestava dinheiro para o Brasil desde que tivesse o aval do Barão de Mauá, né? E ele realmente foi um empreendedor digno de se fazer até um estudo especial sobre a figura dele e o trabalho que ele desenvolveu no Brasil naquele período do Império. Eu tive a oportunidade de debater o Barão de Mauá junto com o autor do livro, um estadista do Império, Jorge Caldeira, que eu tinha estimulado a criar um comitê de jovens empresários na Fiesp, e eles convidaram o Jorge Caldeira para fazer uma apresentação qual era o espírito de empreendedorismo do Barão de Mauá. E eu fui um dos debatedores, mais porque eu tinha ajudado a criar esse comitê de jovens empresários, e o presidente do comitê era do meu setor, que era o Ronaldo Kolozuki. Então, eu acabei conhecendo com mais detalhes, mas é um livro maravilhoso. Quem quiser entender um pouquinho melhor o que foi a economia do Segundo Império, tem que ler exatamente o Barão de Mauá, um estadista do Império. Bom, em termos de números, a gente pode estabelecer o seguinte: em 1889, a economia brasileira era de 500 milhões de contos de réis. Ou melhor, esses números atrapalham um pouco a gente, é 500 mil contos de réis. E aí tem o crescimento de 4,81 entre 1840 e 1889, porque ela saiu de 50 mil contos de réis para 500 mil contos de réis. E você tinha praticamente as atividades econômicas, eram agricultura, silvicultura e pesca, manufaturação, mineração, transporte e artesanato, e serviços também representavam 13%. Você tinha, além disso, as exportações brasileiras eram da ordem de 212.592 contos de réis, e as importações da ordem de 206.099 contos de réis. Isso é para a gente ter uma dimensão de como era a economia. Durante esse período, nós tivemos também que aconteceu a influência da maçonaria exatamente no processo de abolição da escravatura, e 5 maçons negros tiveram uma importância extraordinária, que era justamente o engenheiro André Rebouças,
o advogado Luiz Gama, o jornalista José do Patrocínio e Paula Brito e o Montezuma Caiaba. Praticamente, o engenheiro André Rebouças é o responsável pela criação aqui em São Paulo da Escola Politécnica da USP, né? E você tem aquela avenida que tem o Hospital das Clínicas e a Escola Paulista de Medicina, na Avenida Rebouças, exatamente é uma avenida em homenagem a ele. Foi importantíssimo na formatação dos cursos de engenharia aqui na USP, em São Paulo. Outra figura de destaque, todos eles eram da Loja América, e hoje funciona na Rua Apeninos, aqui em São Paulo, e eu tive a oportunidade de ir várias vezes. É uma loja muito bonita, que tem um pelicano esculpido na parte no frontispício principal da loja. O advogado Luiz Gama, que ele não tinha feito nenhum curso de direito regular, mas acabou defendendo uma quantidade enorme de negros nos processos, tanto que, muitos anos depois, a OAB acabou reconhecendo o título de advogado para o Luiz Gama. Outros caras importantes foram o José do Patrocínio, o Paula Brito e o Montezuma Caiaba. Bom, com isso eu tentei dar uma panorâmica de como os ciclos econômicos foram sendo formados e como se chegou na economia do Segundo Império, né? E o nosso mestre Vinetsky já explicou direitinho que, quando a volta dos militares, depois da Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, quando tinha sido montada a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai, trouxe graves consequências para o governo de Dom Pedro II, praticamente criando aquilo que se chamou a crise do Segundo Império, né? E o imperador estava cada vez mais ausente do país, estava doente, e ele permanecia mais tempo na Europa do que exatamente aqui no Brasil. Bom, eu só queria dizer para vocês que foi um prazer participar desse trabalho todo e levantar esses dados econômicos, uma vez que eu tive a oportunidade, durante a minha formação na USP, nós temos história, principalmente história do Brasil, todos os 5 anos. Então, inclusive, um ano é dedicado à história econômica da Europa. Então, quer queira, quer não, nós temos que ter uma boa formação de história para entender como é que era a economia em cada um desses períodos. Então, eu estou aí há 30 anos na maçonaria, nessa loja Lealdade e Constância, né, de 92 até 2002, 50 anos que eu me formei na FEA USP, e tenho 50 anos de efetividade social no Clube dos Italianos aqui, que é o Clube Espéria, que a Espéria era a antiga Espéria, do jeito que os gregos chamavam a França de Gália Romana, a Alemanha de Germânia, e a Itália era conhecida como a Espéria. Então, muito obrigado, e eu espero ter respondido essa visão econômica, e peço desculpas pelos contratempos iniciais, para poder... Vou ver se eu consigo dar uma mexida nesse meu computador para resolver o problema do Office aí. Na verdade, quem dá assistência para mim é o meu genro, e ele dizia que não tinha necessidade de ter esse Office, mas estou vendo que ele, de vez em quando, trava um monte de coisa. Eu espero ter atendido as expectativas. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Nós agradecemos aí a explanação do nosso confrade Vinetsky e do nosso confrade Oduvaldo Álvaro. É um tema bastante conhecido, essa história, quase todos os acadêmicos têm vivência com isso, os irmãos presentes, mas hoje é o dia da gente relembrar tudo isso. Se quisermos ter um Brasil pujante, precisamos conhecer a história do Brasil. Neste momento, nós vamos conceder a palavra aos acadêmicos, nossos confrades, que queiram tecer comentários sobre o tema, pelo tempo de 3 minutos. Então, os confrades que queiram usar a palavra, por favor, levantar a mão para que a gente coordene a fala dos irmãos. Nós estamos em 18 confrades na sala, de 34, um número bastante expressivo, tem algumas justificativas.
Este momento é o momento da complementação do trabalho dos dois irmãos pelos demais confrades. Aguardamos aí a manifestação dos irmãos. Ao levantar a mão. Eleutério, quer abrir a fila? Confrade Eleutério, quer abrir a fila? Ativa o som. Ativa o som. Seu som está desativado. Agora sim. Meus irmãos, eu gostaria de só que solicitar ao irmão Vinetsky que nos desse alguma informação a respeito dos outros maçons que teriam participado dessa primeira atividade que gerou a nossa República, além do... Comenta-se que o nosso Marechal Deodoro da Fonseca era maçom, né? Que outros maçons, junto com ele, participaram e deram sua contribuição para esse, alguns dizem malfadado golpe, outros dizem que foi bem sucedido. Há controvérsias, né? Poderíamos ter alguma ideia a respeito disso? Ao irmão Michael. Meu irmão Vinetsky, ativo do celular, o som do celular. Isso, Eleutério, muito obrigado pela questão. Eleutério, na Constituição do primeiro Ministério da República, todos, sem exceção, todos os ministros eram maçons, inclusive o primeiro presidente, o Deodoro, e o segundo, Floriano Peixoto, que é o nome, por sinal, da sua capital aí, Florianópolis, né? Exato. Embora não seja muito simpático aí aos moradores de Floriano. Mas todos eles eram maçons, sem exceção. A ideia da República vicejava nos oficiais jovens em função do Benjamin Constant Botelho Magalhães, trazido da Europa, tanto que o dístico da bandeira brasileira é um dístico positivista, né? Ideal positivista do Augusto Comte, que era a ordem em progresso. E ele tem uma frase um pouco mais extensa, eles só tiraram ordem em progresso da frase. Mas todos eles, sem exceção, eram maçons. Aparece mais aí, o Rui Barbosa, aparece o Baldino do Amaral Fontoura, que foi o primeiro presidente do Banco do Brasil, fundador do Banco do Brasil, aparece José do Patrocínio, um jornalista ilustre, aparecem um monte de nomes de ruas que a gente conhece em São Paulo, em Campinas, enfim, uma miríade de maçons, Castro Alves, mas eles misturavam um pouquinho as ideias republicanas com as ideias libertárias da abolição, né? Não eram necessariamente todos muito republicanos, mas todos eles eram muito a favor da libertação dos escravos, que é aquela ocasião, já depois da Guerra da Secessão nos Estados Unidos e da ação da Inglaterra nos mares, caçando os navios escravagistas, e da ação especialmente da Princesa Isabel. A Princesa Isabel não apenas assinou a Lei Áurea, como ela vendeu suas joias, inclusive para comprar cartas de alforria. Então, ela vinha fazendo isso já há muito tempo. Então, se misturava um pouco esse ideário da liberdade do escravo com o ideário de um republicano, em função da fraqueza do imperador naquele momento, Dom Pedro, muito doente, já não governava mais. Quem governava era a Princesa Isabel, na verdade. E numa época muito machista, embora ela tivesse autoridade, fosse respeitada, essa autoridade não se estendia de maneira muito radical aos locais mais distantes, então, do Brasil. Funcionava mais no Rio de Janeiro, na corte, um pouco mais em São Paulo, não funcionava de maneira absoluta lá com os estados do Nordeste. E, curiosamente, embora ela fosse católica fervorosa, a crise religiosa, a crise com os bispos do Nordeste, do Norte, acabou gerando em desfavor da monarquia um movimento muito grande. A Igreja, o Papa, deixou de apoiar a monarquia e isso sofreu um desgaste enorme também. Mas foram todos, sem exceção, todos os ministros que assumiram com a República eram maçons.
Obrigado. E todos os adversários desses ministros, Eleutério, também eram maçons. Interessante. Confrades, conforme nosso presidente cedeu a palavra aos irmãos membros da academia, então, nesse momento, os irmãos da academia terão esse tempo estipulado de 3 minutos para tecer considerações e, em seguida, vai ser aberto também um momento para perguntas e um momento para os demais irmãos, os demais presentes, participantes, que desejarem também fazer uso da palavra. Então, pela ordem de inscrição aqui dos confrades, é o momento agora do nosso irmão Ernesto Quissac. Ligue seu som. Isso. Os agradeço, inicialmente, dizendo da alegria de estar aqui, presente nessa auspiciosa oportunidade de aprendizado e estreitamento de laços fraternais, aqui na Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras, por ocasião dessa reunião pública, não é, alusiva ao dia da Proclamação da República. Saudando inicialmente o nosso presidente dessa academia, o Sereníssimo Grão-Mestre Confrade Tupã, pessoa na qual saúdo todas as autoridades e confrades presentes, saúdo também na pessoa do irmão Confrade Eleutério, todos os queridos irmãos presentes, senhoras e senhores, e os convidados. Pedi a palavra, senhor presidente, para, de um primeiro momento, aplaudir de público realmente essa brilhante palestra dos confrades Michael Vinetsky, Oduvaldo Álvaro, e nos brindaram, de fato, com valiosos informes e percepções relativas à proclamação da República, nessa data, né, de hoje. Por derradeiro, senhor presidente, ressalvada a presença de algum dignatário da GLESP, permita-me parabenizar em especial e particular o querido irmão Oduvaldo Álvaro, que é da nossa potência, em nome da grande oratória da GLESP. Era isso que eu continha, senhor presidente. Obrigado. Muita gratidão. Nesse momento, nosso irmão Valdemar Valsete. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer essas belíssimas informações dos confrades Michael e Eduvaldo. E eu perguntaria a ele se tem conhecimento dos aspectos íntimos, particulares, desses personagens. E a gente sabe, por exemplo, Rui Barbosa tinha lá o seu lado negro também, não era tudo aquilo que se fala hoje em dia. Então, eu pediria tanto ao Michael, ao confrade Michael e ao confrade Oduvaldo, se tem aspectos a mencionar sobre esses personagens, aspectos íntimos. Meu querido irmão Ademar Fonseca, eu compartilho as suas postagens aí em todos os meus grupos, suas postagens de ensinamentos musicais. É um prazer estar aqui com você. Todos nós temos segredos escondidos. Quem não os tem, né? O imperador tinha uma cabeça de barral. Deodoro era apaixonado por uma mulher que era viúva, embora fosse casado, chegou a ter relação com ela. O Castrove se apaixonou por uma cantora e acabou até morrendo da gangrena de um tiro no pé por conta desse amor falhado. Rui Barbosa tem seus problemas. Todos eles tiveram, né? Claro, efetivamente, que os aspectos íntimos, as dificuldades amorosas, eu até comentei no começo que a principal razão de Deodoro ter saído da cama adoentado para montar cavalo para o Campo de Santana foi a ideia de que seu arqui-inimigo romântico fosse guindado ao cargo de primeiro-ministro, embora fosse uma notícia mentirosa do Major Solon, né? Então, o Major Solon, com 2 mentiras, conseguiu acelerar a proclamação da República, que viria de qualquer forma. Vai ser com a morte do imperador, morreu 2 anos depois, em 5 de dezembro de 91. A República viria de qualquer forma, não havia quem sucedesse, não seria a Princesa Isabel. Mas a história não conta isso aí, meu querido irmão Ademar. Eu não conheço muito, é uma coisa que eu não conheço bem, né? Talvez o irmão Oduvaldo tenha mais notícias, então, desses aspectos íntimos, a face negra dos nossos heróis aí. O que talvez nós tivéssemos que completar a respeito do Rui Barbosa é que, depois desse período, ele foi ministro da Fazenda
E foi um tremendo de um fracasso toda a política de encilhamento, onde eles mandaram queimar uma quantidade enorme de café para poder diminuir a oferta no mercado internacional, e foi uma política que não deu muito certo. Então, nós já começamos praticamente aquele período que vai até 1930, a chamada Primeira República, com um grande fracasso em função dessa política de encilhamento. E o grande responsável por isso tudo foi exatamente o Rui Barbosa, né? Com relação a uma pergunta anterior, o que a gente podia destacar também é que, por exemplo, nós temos um brilhante historiador e sociólogo do GOP em Brasília, que é William de Almeida Carvalho, e ele faz uma análise muito boa a respeito dessa questão de que todos os ministros do primeiro governo e do segundo eram maçons, só que ele considera o seguinte, sobre o aspecto sociológico: eles eram uma liderança estratégica, e depois disso a maçonaria foi tropeçando, e ao longo do tempo nós passamos a ser uma liderança de conveniência, ou seja, os políticos acabam nos procurando simplesmente para conseguir algum voto e conseguir alguma benesse. Essa que é a grande verdade. É isso que eu queria destacar com relação às perguntas que foram feitas aí. Agora, para fazer uma análise da política nos primeiros anos do século XX, realmente dá uma análise enorme sobre o que foi essa política do café e erros em cima de erros que nós acabamos cometendo, mas ele acabou sendo, até hoje, o ouro negro, né? Que nós tivemos o ouro branco com o algodão e o ouro negro com o café. Então, fez a fortuna de muita gente, e a gente tem que destacar também a questão de que a Convenção de Itu, os barões do café, principalmente os barões do Vale do Paraíba, é que lideraram essa condição para poder conspirar contra a monarquia e realmente implantar a república. Principalmente pelo fato de eles terem as suas empresas abaladas com a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos. É isso que eu tinha a colocar, ex-autor. O irmão William Almeida Carvalho, a informação mais atualizada que eu tenho é de que ele está afiliado ao Grande Direito de São Paulo. Gospel. Ah, é? Agora, eu acho que Bom, ele era do Grande Oriente do Brasil. Ele era do GOB lá de Brasília, sim, com certeza. Isso. Eu acho que ele mudou para o GOB do Baluque, aqui em São Paulo, né? Isso. Agora, nosso irmão Jorge Bernardi. Eu quero saudar a todos os confrades, em especial o nosso presidente, irmão Paulo Tupã, e parabenizar os nossos conferencistas, irmão Michael Vinetsky e Eduvaldo Álvaro. Foi um estudo muito profundo e que tenho certeza de que todos nós sairemos daqui entendendo um pouco mais do que foi a República. Mas eu tenho uma pergunta, aliás, duas, a fazer aos nossos conferencistas. Nós sabemos que a independência, em 1822, ela foi liderada por dois grupos maçônicos. Um comandado por José Bonifácio, que era afiliado à maçonaria azul, ou seja, inglesa, que defendia a monarquia constitucional. E o outro, liderado por Joaquim Gonçalves Ledo, que era considerado um maçom da linha vermelha, ou seja, ligado aos franceses, à maçonaria francesa. A primeira pergunta que eu faço aos irmãos, em especial o irmão Michael, é: quem venceu na República, na sua opinião? Foram os vermelhos, que na época eram liderados pelo Benjamin Constant, já que o senhor disse que tantos os que chegaram ao poder quanto os que ficaram de fora eram todos maçons. E
A segunda pergunta é a concepção que eu tenho, mas gostaria de ouvir a opinião dos dois irmãos. Para mim, a independência, a proclamação da República foi um golpe de Estado, porque lá no primeiro decreto da República estabelecia que um ano depois se faria um plebiscito para se definir se o Brasil desejaria ser uma monarquia constitucional ou uma república. Esse plebiscito só aconteceu quase 100 anos, mais de 100 anos depois, quando da Constituição de 88. Então, eu deixo essas duas questões aos irmãos, mais uma vez, parabenizando a todos. E quero mais agradecer a todos os irmãos que eu convidei. Vejo aqui que nós temos o Joaquim Macedo também, que veio ao nosso convite, e outros irmãos que eu já citei anteriormente. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. É um enorme prazer tê-lo aqui assistindo conosco e os seus convidados também. Eu quero me reportar alguma coisa que o Duvaldo falou antes. A gente fala maçons. Eram mais políticos e menos maçons. Eles se reuniam na maçonaria, não era para aprender aquilo que nós buscamos aprender, mas porque nas lojas maçônicas podia se conversar em segredo, sossegado, sem divulgar, então, as suas opiniões, que era bastante arriscado fazer isso fora das lojas. No auge do governo imperial, isso podia representar a prisão, ou podia representar até mesmo o exílio, como aconteceu com Ledo. Ledo acabou sendo exilado no país. E Bonifácio não teve a melhor sorte também. Então, a gente fala, eles eram maçons, sim, mas antes de serem maçons, eram políticos e discutiam política. Não utilizavam os critérios maçônicos, então, para poder implantar novas políticas, não. Eram maçons. A maçonaria vermelha acabou ganhando, claro, a republicana acabou ganhando. O Benjamin Constant era desafiado pessoal de Dom Pedro. Várias vezes ele foi preterido em concursos no qual ele havia passado em primeiro lugar para ser professor de colégios públicos federais, e na época era a lista tríplice, e o imperador não o escolheu. Ele acabou sendo acolhido na escola militar, onde se tornou professor de engenharia, depois de uma campanha bastante interessante na Guerra do Paraguai, onde ele foi para relatar a desorganização, a corrupção e o desmazelo das tropas durante a guerra, em sucessivas cartas. Acabou, a mulher foi buscar ele, ficou doente, mas as cartas eram levadas de críticas, não é? Então, ele não gostava do imperador, ele não gostava do império, e ele adotou as ideias positivistas e converteu uma legião de jovens em função de uma certa reputação de heroísmo que trazia, um herói militar, quanto a geração de jovens oficiais, então, às ideias republicanas. Acabou sendo condecorado já no final da vida com o título de general, ele aposentou-se como general de brigada. Então, a gente fala, eram maçons, sim, mas eram muito mais políticos do que maçons, sem dúvida alguma. E as ideias republicanas vermelhas acabaram vencendo, sem dúvida alguma. Tanto que o partido, vamos supor, monarquista, hoje se resume a um deputado federal da família lá na Câmara Federal. Bom deputado, por sinal. Obrigado pela sua participação, irmão Jorge. Se o Duval tiver alguma coisa para acrescentar. Não, só queria fazer uma colocação de que, há uns anos atrás, eu participei de um debate onde o que se discutia é o seguinte: uns eram monarquistas e outros eram republicanos. Quais eram as vantagens da monarquia e da república? Se nós estivéssemos na situação atual, nós teríamos alguém acima dos três poderes com o poder moderador. Eu acho que uma das grandes vantagens da monarquia era exatamente essa questão do poder moderador, né? Nós teríamos essa questão resolvida. Além de outras vantagens que uns amigos meus acabaram elencando, que nós, por acordo de proclamação da República, até hoje nós pagamos a família real, ela nos custa de qualquer jeito, quer vocês queiram ou não,
E, por exemplo, todos os impostos da região de Petrópolis e de Teresópolis são da família real. E eu tive condições de debater com um dos príncipes aí, que é o Luís de Orleans e Bragança, que é deputado federal, e ele é um ferrenho representante da monarquia, e o pessoal que defende a monarquia tem colocações incríveis. Eu acho que era uma questão que talvez a gente tivesse que levar em conta. O que poderia ser resolvido. Poderia ser resolvido. Poderia ser resolvido também por uma questão de um parlamentarismo, né? Que talvez nós já perdemos o bonde da história, chegamos a fazer um plebiscito pelo parlamentarismo e acabamos perdendo. Mas existem algumas questões que precisam ser muito discutidas entre nós, inclusive o voto distrital puro e o parlamentarismo. São questões que a gente pode entrar no nosso debate tranquilamente. Eu só queria destacar, nós pagamos laudêmio à família imperial, pagamos aforamento para a Marinha também, pelas terras de Marinha, não é só para a família imperial. Dom Pedro doou todos os seus bens à República. Teresa Cristina vendeu todas as suas joias para libertar escravos, para comprar casa de alforria. E depois de 50 anos de governo, Dom Pedro morreu num hotel bem modesto, tendo as contas pagas por um amigo rico, né? Então, depende de quem seja o rei, né? Se nós tivermos alguns políticos de hoje como reis, certamente não teremos sucesso nenhum. Dom Pedro era culto, falava 10 idiomas, como árabe, hebraico, grego, latim e outros tantos, traduziu milhares de livros e poemas, traduziu As Mil e Uma Noites, era membro da Academia de Ciência no mundo todo, e teve 14 mil votos em Filadélfia na eleição para o presidente americano, pelo respeito que ele gozava, né? O enterro dele só deve ter tido similar com o da Ayrton Senna aqui no Brasil. Isso foi há mais de 100 anos na França, né? Um país que não era o dele. Então, de fato, este rei, este imperador, era uma figura. Agora, quem a gente colocaria como poder moderador hoje? Qual destes candidatos que participaram aí da eleição para presidente teria qualidades éticas, morais, intelectuais para ser o poder moderador? Esse é um fator complicado. Ninguém se prepara mais desse jeito, nem aqui, nem em lugar nenhum, não é? Então, são coisas a serem discutidas. Dom Pedro foi uma figura única na história da humanidade, não na história do Brasil. Uma questão que eu vejo importante é isso, assim, a gente ter como referência um imperador como Dom Pedro é uma coisa, né? E agora a gente ter como referência uma outra pessoa que possa ser desqualificada pode colocar tudo a perder, né? Sem dúvida. Ó, o irmão Eleutério tá pedindo bis. Falta ligar seu áudio. A minha intervenção é breve. Eu quero registrar a minha apreciação pela apresentação dos irmãos, do Michael e do Oswaldo, e quero me reportar brevemente a um comentário do irmão Michael quanto a Florianópolis. Porque a Florianópolis, todo mundo sabe, a capital de Santa Catarina, o lugar onde eu moro, eu tenho a satisfação de viver na cidade onde os outros vão passar as férias, né? E o nome Florianópolis foi dado em homenagem a Floriano Peixoto. Esse nome foi controverso. Não exatamente por causa do Floriano, porque um grupo político de Santa Catarina, investido da autoridade do Floriano Peixoto, usou da autoridade dele para perseguir um outro grupo político adversário, e perseguir violentamente. Alguns foram fuzilados na ilha de Inhatumirim, que nós temos aqui uma ilhota próxima, vizinha de Florianópolis. E depois houve uma controvérsia, houve um problema grande, e, para fazer as pazes, trocou-se o nome da cidade, que era Nossa Senhora do Desterro, para Floriano Peixoto, para ficar com as boas com a República. E, curiosamente, o nosso hino nacional, o nosso hino estadual, é um louvor à República, o hino de Santa Catarina. Mas é só uma curiosidade. Encerro aqui a minha contribuição. Floriano Obrigado. contra os manezinhos, né? Então, que é
Aliás, você conta essa história lindamente também aí nas suas publicações. Meus irmãos, eu quero só pedir desculpas que eu vou ter que me ausentar nesse momento ao nosso presidente, porque eu preciso levar meu neto à casa dele, que é numa cidade vizinha aqui. Ele passou o final de semana comigo e eu preciso levá-lo então. Eu peço licença a todos para me retirar agora no momento. Tchau, vovô. Agora o nosso irmão Alexandre Galindo está com a palavra. Inicialmente, eu queria saudar todos os presentes, em nome do nosso querido presidente, nosso querido Paulo Tupã, e demais confrades. É uma honra muito grande estar aqui compartilhando esse momento. E parabenizo também, né, nesse momento, a gente parabeniza os nossos queridos conferencistas, né, Michel, né, Mineski e o Eduardo, né, é uma honra e uma gratidão muito grande, né? Eu tenho só uma breve colocação, na verdade, até uma provocação dentro desse momento, em direcionar, né, uma pergunta aos nossos palestrantes, né, aos nossos conferencistas, até motivado em relação à última palestra, né, que teve, né, aqui na academia, que, na verdade, foi levantado, né, eu tive a oportunidade de levantar sobre a sensação da crise, que, no mínimo, é uma percepção individual de estadistas no nosso país, né? Na nossa nação. Nessa preparação da palestra de hoje, vocês também tiveram um sentimento similar? Eu acho que nosso querido Michel já traz alguma coisa nesse sentido, né? E como é que vocês veem a nossa república, né, em termos dessa, talvez, crise de estadistas em nossa nação? Será que realmente essa é uma percepção que poderia ser considerada válida, né, em termos de crise de estadista? Será que a gente tem direções nesse sentido, caso seja percebido, né, em termos de alguma percepção de alternativa? Qual é a sensação que vocês tiveram, né, que vocês têm em relação a essa questão, né? E, do mais, é um prazer muito grande estar sempre ao lado desses grandes homens, nessa confraria, e sempre uma alegria muito grande, toda vez que a gente se encontra, e para compartilhar esses nossos momentos. Forte abraço, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado, Galindo, pela questão. Galindo, tanto a monarquia quanto a república são uma espécie de doenças crônicas, como essas que a gente tem de vez em quando, reumatismo que dói, incomoda, enche o saco, toma remédio, melhora um pouquinho, mas não sara nunca, né? Então, o Império viveu em crise, sucessivas crises, historiei algumas delas, né? Alguns conflitos internos. Por algum tipo de milagre, o Brasil não se dividiu em muitas nações, né? Talvez pela capacidade estratégica do Duque de Caxias, e bom senso de alguns dos líderes das revoltas. Senão seríamos um monte de republiquetas latino-americanas. Mas o Império viveu em crise até a extinção do Império, e nós vivemos em crise contínua. Estamos vivendo uma agora, nesse minuto, né? Mas a gente tem... Eu estou 72 anos, eu me lembro que o Barbosa queimava café. Eu me lembro quando se queimava café e jogava leite na minha meninice. Foi lá para subir o preço. Isso ele inventou, mas continua acontecendo, né? E as crises da hiperinflação, as maquininhas. Houve um tempo que fui representante das maquininhas de etiquetar, vendia barbaridade aquilo, tinha que etiquetar todo dia, né? Então, a gente vive em crise, né? Enfim, a democracia é um regime complicado, esse tipo de democracia que nós vivemos, mas de todos os regimes é o menos pior. Mas não é diferente do que acontece nos Estados Unidos, estamos vendo isso agora, do que acontece na França, e aconteceu recentemente aí com presidentes corruptos, do que aconteceu em Israel até agora, né? No qual um primeiro-ministro condenado por corrupção volta ao poder, né? Do que aconteceu na Alemanha com a saída da primeira-ministra e essa confusão toda que está no país, da guerra. Então, parece que a política é a administração de crises, né? Eu não conheço na história assim, governos que tenham
meio século de gestão absolutamente pacífica. Talvez tenha acontecido isso ao longo da história, sei lá, no governo de Adriano em Roma, sei lá. Mas eu não sei dizer qual foi o governo que teve 50 anos contínuos de história política pacífica. A gestão é uma espécie de câncer, né? E está entranhada na sociedade brasileira e não tem cura alguma, não importa quem tenha sido eleito. Qualquer que tenha sido o eleito, a crise persistiria porque se conseguiu dividir o país. Nós éramos um país uno, um país íntegro, e hoje somos duas repúblicas compartilhando o mesmo território. E, infelizmente, essa é a minha opinião. Interessante que o rei Salomão, de acordo com a lenda, reinou 40 anos de paz e entrou para a história, né? Não, mas isso não é verdade, não. Ele foi, inclusive, odiado pelos impostos que ele cobrava do povo judeu para poder construir o templo, né? E, ao final do governo dele, Israel se cindiu em duas capitais, né? Então, foi justo. Não existe. Claro que a Bíblia nos conta as histórias que nós precisamos ouvir, mas do ponto de vista histórico real, isso não é verdadeiro. Não é? Eu vou passar agora a palavra ao nosso presidente, e aí ele vai coordenar doravante, tendo em vista que nós estamos nos adiantando no tempo, e nós vamos seguir ainda para um outro momento em que mais irmãos também desejarão falar. Meus irmãos, eu entendo que a maioria dos confrades já falaram, alguns já estão falando pela segunda vez, sem problema algum. Mas nós vamos encerrar essa parte oficial para deixar nos anais da academia e vamos partir aí para um bate-bola com todos os irmãos, alternando um confrade e um convidado, que vai ser muito bom. E eu também não estou passando bem de saúde, estou muito gripado, preciso sair para me alimentar, para me procurar uma farmácia, comprar alguma coisa para baixar esse mal-estar que eu estou passando momentaneamente. Eu dirigi o dia quase todo para chegar em Porto Velho, vou trabalhar amanhã aqui. Foi muito bom ver os irmãos. E, neste momento, vamos proceder ao encerramento da parte oficial de nossos trabalhos. E, logo a seguir, todos poderão levantar a mão, vamos colocar o assunto em debate, os irmãos estão à disposição para responder. Certamente, nós temos muitos irmãos que trará assuntos que contribuirá sobremaneira com a nossa reunião. Aí eu vou pedir ao irmão Antônio que peça outro irmão para gravar essa segunda parte também, para a gente juntar depois as partes na nossa história da academia. Agradeço a todos pela presença, pelo prestígio que emprestam a esta solenidade. Em especial, quero agradecer a todos os confrades do nosso irmão Bento, que é o Sereníssimo Grão-Mestre do Grande Oriente do Mato Grosso do Sul, e agradecer os convidados em nome do nosso decano e amigo Petronilo, filho da Paraíba. Sintam todos cumprimentados, autoridades e irmãos presentes. Agradeço também, neste momento, ao universo, por todas as bênçãos que concedido diariamente, para que possamos fazer frente a esses trabalhos a que propomos. E que a paz, a harmonia, a concórdia sejam sempre a tríplice argamassa com que se ligam as nossas obras.